todos sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela, estou a Goticlar e este é vídeo opinião. É verdade. O vídeo de hoje é sobre o livro Os Claustros, de Katie Hayes. Este livro foi-me disponibilizado pela Bertrand, parceria com a Bertrand, e eu sou sincera, eu pedi este livro por dois motivos. Primeiro, a capa e o título, que me chamaram super a atenção, e depois a sinopse. E estou assim um bocadinho triste com este livro, é verdade. Então, acho que devo começar por vos dizer que dei 3 estrelas e meia, talvez mais a pender para as 3 estrelas. Porque há muita coisa que não encaixa neste livro, nesta história. Mas, falando um bocadinho sobre o enredo em si, estamos perante um livro que nos já fala sobre 3 personagens, na realidade 4 personagens específicas: a Anne, a Rachel, o Patrick e o Leo, que acabam todos por se encontrar no mesmo mundo, vivem todos no mesmo mundo a nível de profissional, mas vão acontecendo assim umas coisas estranhas. Eu acho que a melhor forma de vos falar sobre este livro, sem vos dar spoilers, é lendo a sinopse. Então a sinopse diz o seguinte: Anne acaba de chegar a Nova Iorque com a esperança de poder passar o verão a trabalhar no Museu Metropolitano da Arte, um dos mais visitados em todo o mundo. Mas em vez disso, é colocada no Museu dos Claustros, conhecido pela sua coleção de arte medieval e renascentista e pelos seus jardins belíssimos. Será aqui que Anne se verá atraída por um pequeno círculo de colegas peculiares, cada um com os seus próprios segredos e desejos. Entre eles, Patrick, o curador do museu, que possui um carisma invulgar e se especializou na história do tarot, absorvido pelo estudo destas cartas. Aliviada por ter deixado um passado doloroso para trás e ansiosa por recolher a aprovação dos novos colegas, Anne deixa-se levar por algumas das teorias mais estranhas, mas a sua curiosidade pode ser perigosa. Quando descobre um misterioso e antigo baralho de cartas de tarot que se julgava perdido para sempre, Anne dá por si no centro de um jogo de poder e sedução arriscado, entre amizades incertas e ambições desmedidas. À medida que o jogo se desenrola e começa a escapar ao controle de todos, Anne terá de decidir se será capaz de desafiar o destino e escrever a sua própria história. Além de revelar pistas do passado, podem as cartas revelar também pistas sobre o futuro? Ora bem, nós lemos esta sinopse e ficamos logo intrigados e queremos agarrar no livro e lê-lo de uma só vez e descobrir todos os mistérios destas personagens. Infelizmente, eu isto tenho que dizer logo no início, não foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha muita vontade de ler este livro, tinha muita curiosidade, porque parecia-me ser uma história com um enredo muito peculiar e muito interessante, que às vezes é muito complicado de encontrar. A junção da história com a ficção é difícil de conseguir e muitas vezes corre mal. E eu estava curiosa. Eu tinha ouvido já opiniões muito positivas sobre este livro, já tinha lido muita coisa sobre este livro, opiniões positivas. Então a curiosidade estava lá. E infelizmente não foi aquilo que eu imaginava. Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui anotações que fui escrevendo ao longo deste tempo. Ainda tenho mais, mas não estão aqui. E nós neste livro, a sua grande parte, eu posso dizer que estas anotações vão até à página 160, mais ou menos, do livro. Estas primeiras 160 páginas são quase, única e exclusivamente, uma descrição ou caracterização histórica sobre o Renascimento, a história dos claustros, a história do tarot, da adivinhação, da leitura de cartas. É muito direcionada, são muito direcionadas para isto, e faz com que a história em si perca força. Obviamente que, ao mesmo tempo que temos esta caracterização histórica, temos uma ficção a decorrer, temos uma história a decorrer. E eu senti que toda a caracterização histórica se sobrepôs à história em si do livro. Acho que foi exagerado, acho que era desnecessário ver tanta caracterização histórica, tanta informação histórica. Uma coisa é, ok,
fazes tipo uma apresentação dos claustros, da história do tarot, entende-se que é para que se consiga entender a ligação das personagens com este mundo, mas sempre, constantemente, é desnecessário e é cansativo. Esse foi um dos pontos negativos deste livro. Provavelmente o ponto mais negativo de todos. Às vezes, o que é demais faz perder a força. E neste caso aconteceu. A história em si, a ideia, é muito boa. Nós temos uma rapariga, a Anne, que passa por uma vida traumática, com a morte do pai e com uma vida um bocadinho isolada no que é o mundo universitário, que, distanciando-se dos outros colegas, ela vai estudar uma área que se calhar não é tão procurada como o Renascimento. Estou a falar obviamente a nível de cursos de História. Há áreas que são mais procuradas e a parte do Renascimento não é tão procurada. Então, ela é especialista nesta área, ela sabe o que faz. E para procurar um estágio torna-se difícil, porque lá está, é uma área que não é procurada, que não é tão investigada. E ela vai entrar neste mundo com uma vontade de desprender-se daquilo que lhe aconteceu no passado e acaba por ser extremamente manipulada pelas outras personagens. Temos uma Rachel que é 100% manipuladora, que, eu vou ser muito sincera, este tipo de personagens manipuladoras são interessantes de se ler e eu achei bastante interessante a personagem da Rachel. E a ligação das duas, da Rachel e da Anne, achei bastante interessante. Lá está, a relação de manipulador com uma pessoa manipulada acaba por ser interessante neste livro. E não há romantização do que é uma pessoa manipuladora, sociópata até. Demonstra bastante aquilo que é a realidade destas personagens, desta personagem específica. Porque temos essa personagem muito particular. Depois temos um Patrick que é obsessivo, que é apaixonado pela Rachel, que é um acumulador, que se perde a 100% num mundo que pode não ser real, como o tarot, como a leitura das cartas, como a previsão do futuro, por aí fora. E por fim temos um Leo, que é o jardineiro dos claustros, uma personagem tal como a Rachel, manipuladora, que não olha aos meios para obter um ganho, que tem um mistério gigante à volta dele, que não se percebe muito bem o que é que está a acontecer com esta personagem. E o Patrick também. Tanto o Leo como o Patrick são duas personagens muito enigmáticas, que não se consegue compreender muito bem o que é que acontece ali com eles. Só mais para o final é que conseguimos entender um bocadinho estas personagens. E lá está. Esta história em si é boa, porque vamos vendo o desenrolar das relações entre personagens e a história um bocadinho de cada um deles e como é que se vão ligando e o que é que vai acontecendo na vida destas personagens. Mas chega uma altura em que se perde um bocadinho a linha do que é a história principal. Eu sou sincera, eu cheguei a uma altura em que já não sabia o que era a história principal. Fiquei muito confusa porque temos a história da Anne, de repente entram personagens e é quase como se a história se fosse arrastada única e exclusivamente para essas novas personagens. A caracterização vai se sobrepor, ou a história vai se sobrepor à ficção. Vai haver ali uma coisa muito confusa e que às vezes não se compreende muito bem. Por isso, os aspectos negativos, infelizmente, neste livro são muitos, apesar de haverem aspectos positivos, obviamente. A história está boa, a narrativa é uma narrativa interessante. A construção da ação está interessante, está bem feita, se não houvesse tanta descrição histórica, tanta caracterização de algo que depois não vai ser o principal da história. Neste livro temos o tarot como algo essencial, mas a verdade é que o tarot vai ser um meio para se compreender a história principal. E o excesso de explicação que vai acontecendo no livro é desnecessário. Todos estes pontos dão tanto coisas positivas como negativas.
E as 3,5 estrelas estão muito relacionadas com isso. Com, por um lado, a falta de organização na história, um bocadinho a confusão que nos vai causar quando estamos a ler, e por outro lado, uma narrativa boa. E eu sou muito sincera, eu fiquei triste porque eu queria que este livro fosse bom e não consegui amar a história. Mas é uma história interessante. Obviamente tem pontos negativos e eu tenho que os frisar porque é a realidade. Não vou estar aqui a dizer que não é tudo muito positivo, porque não acho que seja. Sinto que as personagens podiam ter um bocadinho uma evolução, principalmente a Anna. A Anna podia ter evoluído um bocadinho ao longo da história, que não aconteceu. Mas a nível geral está tudo muito bem compactado. Ou seja, sabemos onde é que decorre a ação, sabemos quem são os personagens e temos uma ideia da linha temporal. Ou seja, a linha temporal existe, mas é estranha e é confusa. Esta é a realidade. E eu fiquei triste por causa disso. Mas pronto. Dei-lhe 3,5 estrelas. Se vocês gostam deste género de histórias, leiam e tentem ter uma perspectiva daquilo que eu disse em relação ao livro, mas vão com a percepção de que há muita caracterização e muita descrição, o que é chato e desnecessário. E pronto, então, foi esta a minha opinião sobre os claustros. Espero que tenham gostado. Se gostaram, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem o sininho para receberem todas as notificações e vemos no próximo vídeo. Tchau!